E começa aqui mais uma edição do Painel Regional, né? Você conosco, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 10 da noite, ou na sequência do nosso amigo JB, né? Com muita informação, com entrevistas importantes, sempre sobre os temas que fazem aqui o dia a dia da nossa região e assuntos que estão na pauta nacional também. Como acontece a partir da 1h30 da tarde, no Painel Regional, debates, né? Personalidades da região, personalidades do Brasil, passam pelas nossas bancadas, debatem, discutem junto com você os temas mais importantes, né, da nossa região metropolitana e, claro, discutem e debatem também a pauta nacional. Nesta edição, a gente com prazer abre espaço para falar sobre esporte, né, e mais especificamente o karatê, uma arte marcial das mais importantes, das mais difundidas, né, e a gente recebe aqui com prazer um especialista aqui no karatê, o nosso Paulo Bartolo, que mais uma vez nos dá o prazer da satisfação. Boa noite, prazer revê-lo. Tudo bem, Bartolo? Tudo bem, Botrão. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando a nossa modalidade aqui. Fico muito satisfeito que isso ocorra, né? Obrigado, Bartolo, por estar conosco. Também com prazer recebendo aqui o médico, Dr. Jorge Tadeu, né? E também é um praticante, faixa preta, né? A gente estava brincando aqui, né? A vantagem é que ele quebra, mas depois ele conserta, né? Não sei qual é a especialidade, se é ortopedia, né? Boa noite, tudo bem, Tadeu? Prazer revê-lo. Boa noite, Botrão, boa noite a todos. Não, a minha especialidade é terapia intensiva. Terapia intensiva. Eu acabo cuidando dos acidentes mais graves. Mais né? mais graves, verdade. E obrigado pela oportunidade aí também de falar um pouquinho sobre o karatê. Muito bem. 3014-5281, nós estamos ao vivo aqui com o Painel Regional. Você pode entrar em contato conosco, participar com a gente, com perguntas, com comentários e opiniões, sempre a respeito dos temas que nós estamos debatendo e discutindo aqui no painel, tá certo? E vamos falar sobre, especialmente, né, sobre o torneio que vai ter aí o amparo, né, e a coordenação, fiscalização da Federação Paulista de Karatê e que vai ser realizado neste final de semana, se não estou enganado, sábado e domingo, né, Bartolo? Lá na Arena Santos, é isso? Sábado tem a competição em si e domingo o treino da Seleção Paulista, né? A Seleção Paulista de Karatê está treinando para o brasileiro. Então o torneio já serve como uma forma de treinamento e no dia seguinte é feito os ajustes, né? Quem é da seleção vai conseguir se ajustar, foi bem, não foi, então é uma correção sobre aqueles que estão treinando. Esse evento, a gente já tem conhecimento dele já há bastante tempo, né? Inclusive vocês estiveram aqui numa outra oportunidade, questão de 2 meses aproximadamente, divulgando, né? Exatamente. Para posicionar, para pontuar o telespectador, o público de maneira geral, sobre o evento que aconteceria e vai acontecer agora, neste sábado e no domingo também, né? Sábado a partir das 10 horas da manhã no Arena Santos, que a gente tem toda a estrutura montada do Arena Santos para receber as pessoas da região e também do interior de São Paulo, que é um campeonato de nível estadual praticamente, com pessoas de Bauru, Amparo, Serra Negra, né? Então todo mundo competindo, Vinhedo, Campinas, além de São Paulo e a nossa região que é muito forte no karatê. Então a ideia é estar passando esse fomento da modalidade, né? E é importante a gente marcar que esse torneio bate um novo recorde com 415 inscritos na região. É realmente um... Da região? Da região. 415 atletas da Baixada Santista? Não, da Baixada Santista são 315. 415. 100 vem de fora por causa da Seleção Paulista também. Então é um incremento de um recorde de participação. Participação, legal. Muita isso gente, é importante, né? 415 hoje. Na modalidade, né? Na modalidade é um avanço muito grande. Só para você ter uma ideia, no outro fim de semana vai ter o Pan-Americano com a mesma categoria, com 22 países. Pan-Americano aqui também? Não, em Lima, no Peru. Ah, em Lima. E também tem 400 atletas. Você vê o tamanho da estrutura que a gente está fazendo. Ou seja, o Pan-Americano acabou ficando menor que o torneio que vocês vão fazer aqui, né, doutor? É que o Pan-Americano ele tem uma pré-classificação, né? E esse é um campeonato open, exatamente. Mas eu pratico karatê há 30 anos, mais ou menos, né? E participei de vários campeonatos no interior, aqui em Santos, organizados pela nossa academia, tudo. E esse é um recorde mesmo, sem precedente, o tamanho desse campeonato. Significa que o interesse pelo karatê vem crescendo? Ou não dá para... Eu acho que são 2 fatores. Eu acho que significa que o karatê continua sendo um esporte muito praticado e muito procurado, apesar de hoje ele concorrer com MMA, com jiu-jitsu, com novas lutas que surgiram da década de 90 para cá de maneira mais popular.
O próprio Muay Thai também cresceu muito, né? Mas eu acho que também significa o quanto existe demanda para competições de karatê. Ou seja, o quanto existem pessoas que treinam karatê, crianças, jovens, adultos, e que realmente sentem falta de uma competição. Porque quando eles se veem de frente para uma organização bem feita, bem estruturada, com uma boa divulgação, a procura é enorme, né? Sem dúvida nenhuma. O que você pensa, Bartô? Aumentou aí a procura, o interesse? Com certeza a gente sentiu, né? O que o Mestre falou é uma coisa muito importante, porque quando você tem um respaldo de uma organização, consegue credibilidade das empresas, patrocínio, e aí você organiza o negócio direito, a pessoa está compelida a participar mais. Então, acho que a população respondeu, a população que eu digo, a comunidade karateísta, respondeu, se juntou e está participando todo mundo nos seus vários segmentos. Achei muito importante isso. Legal. O karatê é curioso, né? Porque o karatê é uma arte marcial, né? Praticada há tanto tempo, há tantos anos, tão difundida, né? Em filmes, a gente já viu aí, né? A prática do karatê, enfim, o mocinho, né? Derrubando aí meia dúzia, saindo vitorioso com golpes de karatê, essa coisa toda. Mas o Comitê Olímpico Internacional não abre o espaço ainda, né? É feito por votação, é uma parte política, né? O karatê está como modalidade pan-americana oficial. Até a modalidade pan-americana tem a competição. Participa. Então nós temos aí campeões pan-americanos e tal. Quando a gente vai partir para a Olimpíada, depende de uma votação. Então 4 modalidades entram, 4 saem. Então a votação do país é que define aqueles que vão entrar. Então, enquanto não vencer essa votação, é um jogo político de maior interesse. Aqueles que fazem o lobby melhor são os que entram, né? Você acha que tem uma justiça com os karatecas? Não tenho a menor dúvida. Eu sou um fã do esporte desde criança, né? E assim, eu acho que essa questão política é importantíssima. Por exemplo, se a gente fosse pensar de maneira essencial, não a próxima Olimpíada, a outra vai ser em Tóquio. Acabou de ser definido que a Olimpíada de 2024 é em Tóquio, no Japão. E a gente já sabe que mesmo lá existe uma competição política muito grande dentro do Japão, por exemplo, que é o berço do karatê, entre o beisebol e o karatê. O beisebol é uma modalidade que está muito em baixa no karatê olímpico. Então, certamente o Japão vai ter essa briga política entre karatê e beisebol, né? E que acaba comprometendo. Então você vê bons esportes muito praticados no mundo, ficando à margem do cenário olímpico, do evento, porque o esporte, o karatê, como o próprio sensei fala, é um esporte olímpico, ele já tem uma caracterização olímpica, ele só não faz parte da grade da competição Olimpíada de Verão, né? E o que acontece? Você vê esportes muito bem divulgados, muito bem praticados por muita gente, não participando da Olimpíada, e outros esportes que são muito mais restritos, elitizados e que estão lá dentro da competição olímpica sem ninguém mexer. Sem nenhum tipo de comparação, mas... Né? Está na hora de fazer um lobby forte aí para, pelo menos, que o karatê acho que participa da Olimpíada como experiência, não, nem isso. Não. Tem que ter a votação. Tem que ter a votação. Votação. Até para modalidade experimental. O futsal é outra também, né? Que tem uma dificuldade danada também, não entra. A representatividade política, é isso que encaixa. Não dá para entender por que não. Futsal, esses esportes aí, dupla de areia, eu acho assim, vôlei de areia, tudo bem, vôlei de praia, nada contra, tá certo? Mas... Eu acho que teria que mudar um pouco esse conceito, né? Eu acho que teria que ter assim, hoje a gente vê muitos até programas, talk show, que são baseados, reality shows, que são baseados em votação popular. Eu acho que tinha que ter uma credibilidade no número de participantes, porque envolve o número de participantes, é melhor do que a representatividade política ou força necessária para aquele esporte. Hoje você vê um golfe com o Johnny Walker passando, dando seus passos, e o golfe está na elite e ele fica, porque tem dinheiro. E aquele que é popular não se estabelece porque não faz o lobby, não tem política financeira para sustentar. Então, se tivesse a representatividade, quantas pessoas praticam? E aí sim você teria um balizamento mais próximo, mais correto. Quer completar alguma coisa, Túlio? Eu acho que, complementando, uma das coisas que uma vez eu ouvi um especialista em questão de Olimpíadas, falando, não me lembro em que programa que foi, e ele falou uma coisa que é bem interessante, que para os esportes que pretendem entrar,
Uma das condições que politicamente ajudam bastante é a existência de uma regra só no mundo. Na verdade, ele nem estava falando do karatê, ele estava falando naquele dia do futsal. Que uma das coisas que comprometia o futsal de ter uma força maior para participar da Olimpíada era, por exemplo, no Brasil, que é o país que mais pratica o futsal no mundo, e na Espanha, que é o outro país que pratica, existem duas ligas com regras completamente diferentes. O Brasil ainda tem a liga de futebol de salão. Então isso também atrapalha um pouquinho nessa questão do cenário político. A uniformização de uma regra ajuda, né? O judô fez isso, outros esportes unificaram regra para poder politicamente ganhar um pouco mais de participação. É curioso isso com relação ao futsal, né? Acompanho bastante, né? Porque o futsal acabou sendo dominado pela FIFA, né? Antigamente você tinha a FIFUSA, né? Era a Federação Internacional de Futebol de Salão, né? Depois limou-se a FIFUSA, foi encampada pela FIFA, e a FIFA é que comanda, coordena, né, os eventos do futsal, campeonatos mundiais, essa coisa toda, né? E inclusive mudou até, antigamente a gente praticava, a bola era pequena, pesada, né? Não podia fazer gol dentro da área, o arremesso do goleiro não podia passar meia quadra, o goleiro não podia sair da área nem com o pé. Hoje em dia mudou completamente o jogo, né? Mas ainda existem competições com esse tipo de regra. A colocação do Dr. Jorge Tadeu é justamente isso. No karatê a gente também sofre isso, porque às vezes estão federações de vários tipos, com regras um pouco adaptadas para montar o seu espaço, né? E na realidade o karatê também tem essa dificuldade de ter várias regras, várias federações. Isso dificulta muito a entrada dele nas Olimpíadas. Até no nível mundial, tem federações mundiais diferentes, né? Então isso atrapalha muito. Vamos para o nosso primeiro intervalo, primeiro break aqui no painel regional, a gente volta em instantes. Estamos de volta, este é o segundo bloco aqui do nosso painel regional, com prazer falando sobre artes marciais, especialmente o karatê, né? Com dois especialistas no assunto, dois especialistas no tema, Paulo Bartolo aqui com a gente, aqui à minha esquerda, que vai coordenar no próximo final de semana um torneio importante aqui de karatê, com mais de 400 atletas, a chancela da Federação Paulista de Karatê, aqui no Arena Santos, né? Isso. E o nosso, não é isso? Isso, o no nosso Arena Santos. Jorge Tadeu, doutor Jorge Tadeu, médico, né? Karateca também, há 30 anos, né? Praticante, e também vai atuar, é diretor médico do evento, não é isso? Sim. E vai participar também, né? Vai lutar o quê lá? Ou tem as categorias definidas? O que você vai lutar? As categorias são por idade e algumas categorias onde tem mais atletas tem uma separação por peso, né, professor? E existe a modalidade kata, que é onde você faz uma luta imaginária, uma sequência de golpes pré-determinada, e é julgado pela performance, pela força aplicada, pela capacidade técnica da aplicação, e a modalidade luta, ou também conhecida como comitê, que são as lutas de combates entre dois atletas, com as regras atuais da Confederação Mundial de Karatê. Perfeito. A grande maioria dos atletas que vem para cá, que vem para Santos, são mais jovens, o pessoal de uma idade média. Não, nós temos, nesse evento nós temos todas as categorias, de mirim nesse evento, para atender até o sênior, master e veterano. O master e veterano, logicamente, são menos pessoas, categoria de 8, 7 pessoas lutando. Agora, categorias menores tem chaves de 36, 39 pessoas. Então, quer dizer, o evento é bem assim alicerçado numa parte infantil. O crescimento da linha cadete e juniores é bem crescente, também vai para 19, 20 pessoas. Dessa vez o sênior, que é absoluta, a categoria principal, tem 26 atletas disputando o título, que é um número muito expressivo. E com isso a academia consegue vir como um todo. Vem o pequeno, vem o pai, vem a criança. Então quando você oferece todas as categorias, você consegue que a academia participe como um todo. Não é um campeonato que vem só criança, um campeonato que vai só o velho ou só o adulto. Não, todo mundo pode participar junto. Esse foi o grande segredo que a gente fez. Então hoje, se acompanhar os alunos, você vai ver que tem duas opções, kata e comitê, que nem o mestre explicou, mas ao mesmo tempo participa o mais velho ou o mais novo, a criança e o adulto. Quer dizer, isso é muito legal para a equipe que vem junto, vem no ônibus, vem curtindo. Imagina uma viagem, todo mundo participando, quer dizer, é muito melhor, né? Sem dúvida nenhuma, né?
E um evento que com certeza vai trazer um movimento especial aqui para a cidade. 415 atletas aqui, 300 da região, né? São mais de 300 da região. E é muito engraçado, Botrão, porque a gente são dois eventos bem grandes que a organização da Academia Resistência faz. Esse é o evento da tribuna e o evento da Copa Milton Teixeira no segundo semestre. O da Copa Milton Teixeira é até juvenil, são crianças e tal, e também é muito bem aceito. Então, quer dizer, nós estamos tentando fazer um karatê que seja aplicável à própria pessoa da academia. Então, além de ter público, o próprio pessoal da academia gosta, participa. Olha, vamos lá, e se prepara para o evento. Então é um negócio muito legal. Eu acho que isso aí é um marco, é um divisor de águas, um campeonato grande desse jeito. A Arena Santos vai estar lotada. Estou convidando o seu público aí presente. Aí a abertura é às 10 horas da manhã. 10 horas? 10 horas começa. Sábado às 10 horas. 10h30 começam as competições. Então, como é que é isso? Perdeu, tá fora? Perdeu, tá fora, não tem repescagem, eliminatória simples. Por sinal, imagina 400 pessoas inscritas, são mais de 600 modalidades competindo. Se tiver repescagem, muda. Ribeirão Preto, por exemplo, sei lá. Ele tem 3 minutos para mostrar serviço. Tem 3 minutos para mostrar o serviço. Exatamente. Também o cara, se não for bom, né? Mas sabe o que é? Né? Tudo é possível. Eu vou até te falar, Botrão, antigamente a gente treinava por um ponto, era como fosse vida ou morte. Hoje, a partida tem vários pontos e você pode mudar o placar, quer dizer, nesses 2 minutos acontece muita coisa. Então, se fosse antigamente, eu até te falava, às vezes o cara lutava em 10 segundos, o cara tomava um golpe e ia embora. Aí era frustrante. Hoje não, o cara toma um golpe, vai lá, recupera, tem tempo, então é uma luta que, como se fosse no futebol, um jogo de 5-4, 6-4, tem chance para acontecer mais gol. E a repescagem, né, a eliminatória dupla, que é com a repescagem, só acontece em campeonato internacional, né? Mesmo campeonato brasileiro, campeonato paulista, pelo menos na minha época não tinha. Isso foi um advento mais recente, né? Que com a adaptação do karatê para uma caracterização mais olímpica, onde todos os esportes olímpicos têm a repescagem, é que a Confederação Brasileira agregou. Mas, por exemplo, eu lutei o brasileiro 93, 92 e acontecia isso mesmo. Perdeu na primeira luta e você voltava para casa depois de 6 meses treinando, focado naquele campeonato. Agora a competição nacional tem. A competição nacional entrou porque se parecer mais. Você perdeu nessa coisa, tomou um golpe, acabou. Não, na minha época eram 3 pontos. A luta, eram 3 pontos. O que é o chamado ippon, né? Você tinha, para você acabar com a luta, eram 3 ippons. Hoje em dia a luta ela só termina ou se você tiver mais do que 8 pontos de diferença do seu oponente, ou se o tempo acabar, né? A regra ficou um pouco mais dinâmica. Mas mesmo assim, quando a gente vê os campeonatos de ponta, com atletas de ponta, as pontuações são muito pequenas porque tem muita estratégia. Então, você vê uma final de campeonato mundial terminar 2-1. 2-1. Porque é muita estratégia, é muita velocidade, muita velocidade. Respeito, né? Afinal, o cara não quer perder, então não se expõe. Exatamente. Você não se expõe, então... Agora, Boturão, em relação a esse campeonato, brevemente, foi uma semente que a gente começou a conversar numa viagem para o Japão que nós fizemos no ano passado. E por que começou ali? Porque eu era pequeno, comecei a fazer karatê. O professor Paulo Bartolo organizou um campeonato aqui no Santa Cecília, já na época no ginásio, que a gente chamava de ginásio novo. Eu estudei aqui no Santa desde o jardim, né? E fui aluno da professora Cecília e tantas outras professoras aí, né? E existia o ginásio antigo, a piscina antiga, que foi destruída já há muito tempo, e aí surgiu esse ginásio novo. E o professor Bartolo, ele fez um campeonato, eu era faixa branca, aluno do Santa Cecília, não competi. E nesse campeonato tinha o campeonato das crianças e dos jovens, e ele fez uma Copa que ele chamou de Copa Sensei, onde os mais velhos, os professores, os adultos fizeram um campeonato, tanto de kata quanto comitê. Quem ganhou naquela época a competição foi um atleta muito bom, que é médico, que chama Maurício Sgarbi, foi o campeão da nossa academia. E eu fiquei maravilhado com aquele campeonato naquela época. Eu era pequeno, eu falava, nossa, olha os professores competindo e tudo. E aí no Japão a gente falou sobre isso. Pô, vamos trazer de novo esse campeonato de pessoal mais velho competindo, trazendo um pouquinho o karatê um pouco mais clássico, né? E somou isso a grande procura de crianças e adolescentes e a questão dessa agregação do treino da Seleção Paulista, trazendo os atletas que hoje são os profissionais, né, virou um campeonato completo, onde você vai ter a oportunidade de ver gerações de karatê diferentes.
Isso é que é um negócio que a gente está... Eu, particularmente, estou muito orgulhoso de ver isso daí, porque é algo que a última vez que eu vi faz mais de 20 anos. Né? Então, legal, interessante. Quer dizer então que você veja, uma viagem de 24 horas do Japão gerou essa... tem tanto assunto que ele me forçou, falou, vamos fazer, eu acabo fazendo o negócio. Você entrou nessa. Você vê como é que é, né? Então, o culpado é ele, realmente. Mas a gente ficou conversando isso e queria que, por exemplo, Santos é uma cidade muito forte na modalidade. É a origem, né? Nasceu o mestre Shinzato, trouxe para cá. Shinzato, acho que então, foi o mais famoso, né? Não, foi o precursor, né? Não é nem questão de famoso, aqui, é o que realmente introduziu o karatê, não só em Santos, como um dos pioneiros do Brasil. Né? É verdade. Então, veja bem, uma cidade com tanta história merecia um campeonato desse nível. Então, nós estamos fazendo um campeonato forte, abrangendo toda a família, e a resposta da população karateísta foi essa. E começou numa viagem que a gente estava fazendo um curso, e ele insistiu que vamos fazer e tal, e a gente acabou tomando essa decisão. Lógico, ele é meu parceiro de anos aí, também agora estamos realmente juntos, ele colaborando com toda a estrutura médica do evento, e a gente consegue ter um campeonato de nível com respaldo e segurança. Isso que é importante, né? E cada vez mais com o esporte, com a modalidade, com a arte marcial se difundindo, né? E especialmente, não é? As pessoas não devem ficar ligadas apenas na luta propriamente dita, porque o karatê tem toda uma filosofia, não é? Que é implantada, não é? Que é passada para os alunos, pelos professores, pelos mestres, sensei, né? Sensei, não é isso? Isso acho que é o mais importante até, né? O karatê, ele muda até o jeito da gente andar, né? É interessante isso, porque você passa a adquirir princípios básicos, como um atleta, como qualquer atleta profissional, né? Um jogador de vôlei, ele pula diferente da gente, né? Ele pula de uma outra forma. E o karatê, ele muda conceitos de movimento seu e que vão incorporando na sua vida no dia a dia. Então, por exemplo, eu dificilmente mexo o braço para um lado e a minha cabeça não vai junto, porque no karatê a gente tem um dos princípios que é o princípio desse foco, de sempre você movimentar o corpo como um todo. E a questão filosófica, mais ainda, né? Do autocontrole, de você ter um pouco de disciplina, e a principal disciplina que às vezes faz falta para a gente hoje em dia, a gente vê muito pouco, é a chamada disciplina de execução, né? Você se propor a executar alguma coisa e executar ela bem. E nisso o povo oriental como um todo, e notadamente o japonês, eles têm esse foco em fazer algo o tempo todo buscando a perfeição, mesmo que ela seja algo inatingível, abstrato, mas a busca por isso, e o karatê nos traz muito esse conceito. Isso vai te dando uma tranquilidade, um foco para atuar na sua vida profissional, pessoal, tomada de decisão. Todo esporte bem praticado e com aplicação, ele te dá essa oportunidade. E você, como médico, continua praticando até hoje? Você faz karatê que horário? De manhã cedo? À noite. Ah, você faz à noite, depois da atividade profissional? Exatamente. Nós temos um horário de treinamento que hoje é das 20 às 21, segundas, quartas e sextas, que é um horário onde o grupo que treina é um pouco mais experiente, tem jovens também, mas é um horário mais do adulto. E os outros horários da academia tem as crianças, os jovens, né? Legal. Vamos então para o nosso segundo intervalo e em instantes a gente volta aqui com o painel regional. É rápido. O painel regional, com prazer, falando sobre o karatê, uma das mais importantes artes marciais que a gente tem conhecimento, né? Muito difundida aqui na cidade de Santos, na Baixada Santista também, né? E aqui com prazer recebendo o nosso Paulo Bartolo, que coordena no próximo final de semana, portanto, torneio aqui no Arena Santos, sob a supervisão, inclusive, da Federação Paulista de Karatê, e também estamos aqui com a companhia importante do Dr. Jorge Tadeu, diretor médico aí do evento, karateca também, que vai participar e vai competir também, né? Espero que com sucesso, viu, Tadeu? Espero que as coisas corram bem para você, que você não seja eliminado, não seja frustrado logo, né? Você só vai pegar a fera, né? Para quem não sabe, né? Faixa preta... Quarto Dan, né? O Dan significa... É uma graduação. Conforme a faixa preta vai evoluindo dentro da faixa preta, você recebe uma graduação do seu mérito de treinamento. Então é como se fosse o cara que se forma na faculdade e depois faz uma pós-graduação, faz uma especialização, vira um mestrado, um doutorado, e assim vai subindo de Dan. É praticamente uma coisa equivalente a isso. Falta algum Dan para ele ainda? Né? Falta bastante. Ah, falta bastante? Vai até onde o Dan? Até 10º Dan no Japão.
Até 10º Dan. No Brasil, quem tiver 8º já é um senhor professor, é um cara que fez tudo. Você, por exemplo? Não, eu sou 6º ainda, Sexto? Tem um caminho pela frente ainda. Ainda tem 2 degraus na sua frente. Aqui, bem longe. Está bem longe ainda? Do 6º para o 4º é muito difícil chegar? A progressão é diferente. Né? A partir por exemplo, o nível que o professor Bartolo hoje tem, é um nível que já não depende mais agora só de tempo ou de você fazer um exame. Depende de um legado, depende do número de atletas que ele formou, depende do número de faixas pretas. Por exemplo, o professor Bartolo é um professor que tem 4 livros de karatê, tem toda uma história, coordenação de pós-graduação. Então você começa a ser qualificado muito mais pelo legado do que por uma simples prova. Até o 4º Dan, que é onde eu consegui alcançar, é um exame, é um teste que vinculado a tempo. Você tem que ter um tempo de carência entre um grau e outro e você faz um exame. Ou seja, é muito mais por proficiência. Agora, para você passar do 5º Dan, realmente você precisa marcar um pouco mais a história do esporte. Uma curiosidade que, evidentemente, quem está em casa, né, deve ter, né, e a gente sempre tem, né? Você já usou aí os seus conhecimentos em arte marcial aí para resolver alguma parada indigesta? Alguém já te provocou, já te tirou do sério? Ou você teve que intervir ainda em algum momento aí para resolver alguma situação e usou o karatê para isso? Não? Ou nunca aconteceu isso? Já aconteceu? Já usei. Eu fiz uma faculdade complicada, né? A faculdade de medicina é uma faculdade complicada, uma faculdade com jogos muito agressivos, tudo. Eu nunca agredi ninguém. Até porque o karatê é uma arte marcial mais de autodefesa. Tem a parte, lógico, ele é um bom lutador de karatê, também saber agredir, pensando atacar, na claro. arte marcial, Lógico. É um sujeito. Mas hoje em dia, com toda essa questão de armas, qualquer um anda armado, tem um revólver, tem uma faca, por exemplo, eu tive a infelicidade durante a minha faculdade presenciar um aluno de medicina esfaquear outro aluno de medicina. Uma briga? Numa briga, um negócio. E você teve que intervir? Vergonhoso. Não, eu estava dentro do ginásio. Não foi com bisturi, não? Não foi com uma faca mesmo. Faca mesmo. E isso é uma vergonha. Agora, por exemplo, a única situação que eu me vi complicada nisso daí foi quando eu estava com alguns colegas da minha turma, inclusive com algumas meninas, e alguns alunos de outra faculdade quiseram agredir as meninas da minha faculdade. E aí realmente eu tive que defendê-las. Não ataquei ninguém a ponto de machucar, mas consegui fazer com que elas não fossem atacadas e com que eu também não saísse machucado. E aí você tem que usar, não tem jeito. Um conhecimento, ele não pode ser deixado para trás, ainda mais numa situação onde você está sendo oprimido, né? Isso é passado na academia? Sim, constantemente. Cuidado, você... Eu dou até um exemplo. Chega num determinado momento, num determinado estágio, faixa preta, qualquer coisa, isso é meio que uma arma humana. Eu dou um exemplo muito engraçado, Botão, nessa época. Eu tinha passado feito um contorno errado ali na Avenida na Costa de carro. Um contorno errado. E o Márcio Latuffi, o professor de natação aqui do Santa, estava presenciando o fato. E eu fiz a conversa errada, eu prejudiquei um cara, o cara levantou do carro, veio me xingando, o Márcio já olhou, né? Isso o Márcio fala comigo até hoje, isso. Aí eu falei, caramba, né? O cara vem pra cima assim, eu falei, me desculpa, senhor. Aí eu tomei uma posição de defesa, assim, eu falei, o cara vai me bater, eu vou ter que tomar atitude. Aí o cara pensou, tudo bem. Aí o Márcio, o cara não sabe o que ia acontecer. Eu falei, o certo no karatê é você não usar. Então é isso que aí que vem a filosofia, né? Se você conseguir, e você sabe o risco que é uma pessoa lutando, que pode acontecer, que ele falou, pode estar armado, pode outro bater. Então o risco de você carregar uma morte, porque o karatê só pode ser usado na sobrevivência. Essa é a máxima do karatê. Se não for para sobreviver, não for um risco de vida, é melhor não usar, porque vai machucar alguém. E tanto a você mesmo também, você corre um risco. Então eu explico para os meus alunos e falo e dou sempre esse exemplo que o Márcio estava presente. E o Márcio até hoje sempre, eu vi aquele cara que tipo, você chegou, desmontou o cara sem agressão. Porque se era fácil a gente ver o cara lutando, se a gente que sabe lutar, a gente pode bater mais fácil, mas pode acontecer alguma coisa com ele e comigo também. Claro. Então se você expuser isso às crianças, às pessoas, que o importante é evitar e saber que está errado, fui eu que errei, eu que fiz o contorno errado, eu pedi desculpas e o cara se desarmou. Agora, se eu vou lá, não, faço karatê, vou bater no cara e depois explicar o que aconteceu, como algumas pessoas fazem, aí que está o problema, entende? Começa essas agressões de trânsito.
Então acho importante o karatê também mostrar esse lado de disciplinar. Você chegar e tomar uma postura de não usar aquela arte em vão. Claro. Aí eu acho que assim, é a maior consciência, você saber a força que tem e evitar de usá-la, porque vai causar danos irremediavelmente, morais ou físicos para as pessoas e até para si próprio. Usar em último caso, sobrevivência, né? Não. Você vai morrer. Caso aqui explicado pelo. Isso que vai. Então eu cito duas moças iam apanhar. Isso. Os então o recurso tem que ser usado. Claro. Mas você tem que estar consciente do que aquele recurso, quando usado, vai causar dano a alguém. Uriel Vilas Boas participa com a gente, né? Diz assim: se comparado com outras lutas, outras artes marciais, né? Qual é a classificação do karatê em relação à formação do jovem? Que vantagem leva o karatê em relação ao sexo masculino, ao sexo feminino? Enfim, na formação, no caráter aí, a gente falou sobre a filosofia, né? Algo a acrescentar com relação a isso? Seguindo a pergunta aí do Então, Uriel. é importante pergunta do Uriel, bem colocada. A gente tem em outras artes também algumas filosofias muito boas, mas no karatê eu digo assim, por ser oriental, né? A forma japonesa de pensar. E eu acho que a disciplina do japonês é uma coisa assim que tem que ser aprendida. Eles pensam diferente da gente, então a gente percebe isso desde o treinamento. Bem diferente, né? Uma cultura totalmente... A gente fala assim, o cara chega pra gente e fala, faz 1000 golpes, o brasileiro responde, o que eu fiz de errado? Quando você fala 1000 golpes japonês, ele treina 2000. Então, quer dizer, até o jeito de treinar é diferente. A gente parece que fez uma culpa nossa. Então eu acho assim, a filosofia japonesa como suporte e essa filosofia educacional, que usando a ferramenta do karatê como meio educacional e não aprendendo só a bater soco, é aí que você forma um cidadão. Então são posturas de líder, posturas de não agressão, você está formando o cidadão como um todo. Então essas filosofias de não agressão é que são importantes. Isso, autocontrole e estima, né? A partir de quando ele começa uma autoestima, ele vê, não preciso disso, para que eu vou usar isso? Então, comparando com as outras marciais, tem outras artes marciais que também são muito boas. Só que eu acho que assim, o karatê tem uma vantagem. Vem da filosofia japonesa, né, da honra, aquele negócio tradicional, e tem um suporte educacional fantástico, né? Eu podia citar 1000 exemplos aqui, mas seria chover no molhado. O japonês realmente tem uma postura fantástica nesse termo de repetição, filosofia, educação, limpeza, higiene. Vamos aproveitar esse minutinho final aí para a gente bater um pouquinho mais nessa coisa nessa questão do evento, né? Torneio que acontece então sábado, a partir das 10 horas da manhã, lá no Arena Santos, com a coordenação, com o chancela aí da Federação Paulista de Karatê, né? Quem quiser acompanhar, portas abertas, é isso? Entrada franca. Acho assim muito importante quem gosta de karatê assistir esse torneio, âmbito de seleção paulista. Domingo a seleção paulista faz um treino aberto após a competição. Então assim, é um torneio que é um divisor de águas, a comunidade está participando e quem gosta de karatê vai dar uma olhadinha lá, entrada franca das 10 às 5 da tarde. Das 10 da manhã até às 5 da tarde. Legal. E a parte médica lá, toda já esquematizada? Sim, né? A gente Se alguém tiver algum problema, pronto atendimento? Sim, nós vamos contar com uma equipe multidisciplinar, vão estar presentes na arena uma equipe composta por um enfermeiro, um socorrista, um fisioterapeuta e um médico, além de um equipamento de ambulância padrão UTI, com toda a estrutura para atendimentos desde pequenos traumas até se, infelizmente, nós tivemos que fazer uma transferência hospitalar de desfibrilador vai precisar? Sim. Também tem? Também tem, né? Nesses dias é que eu peço para ele não trabalhar. Tomara que ele não trabalhe, só leve tudo e não trabalhe. Sem dúvida nenhuma. Bom, que seja um evento de grande sucesso, né? Que tudo transcorra bem. Bartolo, obrigado por estar com a gente. Obrigado, é um prazer estar aqui. Sempre você abrindo um espaço muito importante para a modalidade. E realmente a gente fica muito agradecido disso. Legal, obrigado a você pela participação. Obrigado ao doutor Jorge Tadeu também. Sucesso, que não precise colocar os seus serviços médicos à disposição de ninguém lá, né? Obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional volta amanhã sempre às 10 da noite, na sequência do JB. E às 1h30 da tarde, nosso primeiro encontro no Painel Regional Debates. Até amanhã. Tchau.